programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia, graças ao Senhor. Dia 23 de janeiro, estamos aqui mais uma vez, mais um dia, graças ao Senhor nosso Deus, para desfrutar com vocês da palavra de Deus. Iniciando o programa Mães Amorosas com provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Provérbios 4, versículos 14 e 15. O título diz assim: fuja da aparência do mal. No livro de Levítico, Deus definiu ao seu povo o que é animal limpo e o que é animal imundo. Dentre as características de um animal limpo estão ter unhas fendidas, casco dividido em dois e ruminar o alimento. Deus quer nos dizer que o seu povo deve ter discernimento entre o imundo e o limpo para fazer diferença entre o santo e o profano. Levítico 10 e 11:47. Porque é santo aquele que nos chamou, devemos ser santos em todo o nosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Muitas vezes um cristão se julga forte, vive brincando como se estivesse brincando com fogo, não se aparta de más companhias, nem dos caminhos dos pecadores, até que um dia acaba sendo vencido pelo pecado. Aos Coríntios, Paulo adverte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Portanto, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, desvie-se e passe ao largo. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Se encontra em Levítico, capítulo 11, versículo 44, e o capítulo 19, versículo 2, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Bom dia, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com mais provérbios. Se assim o Senhor nos permitir, nos encontramos de novo com mais palavras de sabedoria. Bom dia, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do terceiro volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amadas irmãs, amados ouvintes, vamos agora fazer a leitura bíblica do alimento diário. Está em Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 3, e Efésios 1, de 3 a 10. Vamos ler com oração. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3.
O que é a graça? No capítulo 1 de João lemos: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 14. Mas o que é a graça? O livro de Efésios nos explica que a graça é o próprio Cristo, ou seja, é o próprio Deus em Cristo sendo desfrutado por nós gratuitamente, com todas as suas riquezas, com a vida e a natureza divina, bem como com todos os atributos divinos e também a humanidade de Jesus. Pela graça, o viver humano elevado de Jesus também está à nossa disposição como bênção espiritual nos lugares celestiais. Em Isaías 55, temos uma boa definição sobre o que é graça. Todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que têm de dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 3 do capítulo 1. Os que não têm dinheiro são aqueles sedentos e famintos que não podem pagar pela grandiosa graça que é o próprio Deus como desfrute. É por causa das misericórdias que nós recebemos gratuitamente essa graça. Em Efésios temos uma boa definição sobre a graça. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Este versículo nos revela que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E não apenas com parte dela. Deus não dá o Espírito por medida. Ele não dá parcialmente, mas sim toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ainda no primeiro capítulo de Efésios, é-nos revelado pelo apóstolo que Deus nos dá essa graça como um rio de graça para produzir sua vontade. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, em Efésios 1, 9 a 10. A questão de convergir todas as coisas em Cristo tem o sentido de que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, que todas as coisas estejam sob seu encabeçamento, a fim de que Cristo exerça sua autoridade. É Cristo quem deve governar e dominar, pois essa é a vontade de Deus. Em semanas anteriores, vimos que Deus estabeleceu o tempo a partir da criação descrita em Gênesis 1:1. Deus não habita no tempo, Ele habita na eternidade, mas em sua criação, Ele estabeleceu o tempo em suas várias etapas, em suas várias dispensações. Quando terminar a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas serão encabeçadas por Cristo. E nós, hoje, somos os responsáveis de fazer esse trabalho. Amanhã veremos mais sobre esta tão importante comissão recebida de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas.
Estamos iniciando a nossa leitura bíblica dia 23 de janeiro. Que bom que você está com a gente, né? Porque é o que nos motiva a prosseguir dia a dia, sabendo que você está ouvindo o programa Mais Amorosas e que você está desfrutando da Bíblia dentro da tua casa. Isso nos deixa muito encorajada e cheia de ânimo, né, para prosseguir todas as manhãs. Quero dar um grande abraço para as irmãs de Caetité, irmãs e que ouvem o programa junto com seus maridos também. Carlinhos e Nilza, a gente sabe que vocês estão sempre ligadinhos aí, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe vocês, toda a família, lembranças a todos e que o Senhor dê muita paz e alegria aí para toda a família, amém? E as irmãs também de Brejinho, Pretinha, que está sempre lá também ouvindo o nosso programa. Irmã Zelinobre, da Los Frangos, né, que está aí também sempre ligada. Irmã Márcia, também nossa ouvinte. E você, que a gente não conhece, que também é nosso ouvinte, um grande abraço de toda a equipe para você. Ontem nós vimos sobre o encontro de José, né, com seus irmãos, a princípio, depois com o seu irmão Benjamim, que é filho de Raquel, sua mãe também, né? E o encontro com o seu pai Jacó, que emocionante, né? Agora nós vamos ver no capítulo 47 que Israel é apresentado para Faraó. Senhor Jesus, que o Senhor possa dar para nós muita luz nessa leitura bíblica de hoje. Também lembramos as irmãs que estão doentes, irmãs que estão também precisando do seu consolo, do seu conforto. Senhor, esteja cuidando dessas amadas irmãs. Senhor, dá-nos o pão de cada dia, para que nós possamos dar testemunho do Senhor. O Senhor é aquele que sempre supre os seus filhos. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nós abrimos olhos e podemos, com muita gratidão no nosso coração, louvá-lo pela sua muita misericórdia e compaixão que tem de nós todas as manhãs. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, lava-nos também com a tua palavra, que a água da palavra tire a poeira do mundo, que a cada dia nós possamos estar mais livre do que é terrenal e bem mais perto do que é celestial. Nos ajuda nas nossas dificuldades, na nossa falta de fé. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos e bendizemos o teu nome. Senhor Jesus! Está iniciando a leitura bíblica de hoje, dia 23 de janeiro. Abra sua Bíblia e o seu coração para a gente poder desfrutar juntas aqui, tá certo? Capítulo 47, versículo 1. Israel é apresentado a Faraó. Então José foi e deu a notícia a Faraó. O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação
Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José e ele lhes deu o mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra, porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Jacó fica doente, capítulo 48, versículo 1. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo.
Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você, aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Versículo 11. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Terminamos aqui a leitura de hoje. É muito interessante a história, né, de Jacó, a história de José. E, amados irmãos, vocês se lembram quando Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaac? Jacó já tinha comprado o direito de primogenitura, mas o primogênito ele tem o direito à bênção também. Então, a bênção de Deus estava agora com Jacó. Quando ele chega no Egito, Jacó abençoa Faraó. Na sua morte, ele abençoa Efraim e Manassés. E com a autoridade que Deus lhe deu, ele troca as bênçãos. A primogenitura passa para Efraim. Manassés será também um grande povo, mas a bênção foi dada para Efraim.
Então, amados, quem abençoa representa Deus aqui, né, na terra. Então, Jacó, representando o próprio Deus aqui, abençoou os seus netos. Amém? Amanhã nós vamos ver as bênçãos proféticas de Jacó, que é maravilhosa, tá? Então, eu peço para que você não perca a leitura de amanhã, tá certo? Também está muito rica a continuação da leitura bíblica de hoje. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade à leitura seguindo o roteiro anual, tá bom? Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos, capítulo 19, Provérbios, capítulo 4, versículos 14 ao 19, e o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 28. Começando com os Salmos. A excelência da criação e da palavra de Deus, ao mestre de canto. Salmo de Davi. Versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 4, versículos 14 até o 19. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizer alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o 28. Jesus e a tradição dos anciãos. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e a quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque o coração procedem maus desígnios, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. A mulher cananeia, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura bíblica. Vamos terminar o capítulo 15 do Evangelho de Mateus e vamos falar sobre a cura de muitos enfermos e a segunda multiplicação de pães e peixes. Amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Tão frágil eu
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Questão das Vestes, parte 1. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A veste descrita em Apocalipse 19 refere-se tanto à noiva nas bodas do Cordeiro, quanto ao exército que lutará ao lado de Cristo. Após o casamento, a esposa de Cristo, que é a igreja representada pelos vencedores, irá lutar ao seu lado. Uma vez que Cristo e a igreja tornaram-se um, juntos irão vencer a última batalha e enfrentar a rebelião de todas as nações. Então Satanás, o anticristo, o falso profeta e seus seguidores, de uma vez por todas, serão derrotados. Cristo não irá enfrentar seus inimigos sozinho, mas os enfrentará junto com a igreja. Somente quando a igreja estiver pronta para se unir a Cristo, ele poderá ter seu casamento e, em seguida, formar seu exército. Tendo Cristo como general, iremos para a última batalha dessa era, a Batalha de Armagedon, e assim livraremos esse universo de toda rebeldia. A veste de linho finíssimo da noiva é a veste do exército de Cristo. Assim, tanto para participar das bodas como noiva, quanto para lutar como exército de Cristo, precisamos dessa veste. As vestes servem para que as pessoas nos vejam como uma boa aparência, mas não se trata apenas de uma mera fotografia que é tirada rapidamente, e sim de um vídeo, ou seja, é um processo em que é preciso investir tempo. A veste não é como uma fotografia, mas é nossa conduta. Ao escrever para os Tessalonicenses, Paulo testemunhou acerca de seu próprio procedimento e do daqueles que estavam com ele. Os apóstolos demonstravam sua conduta, seu comportamento, que as pessoas podiam ver ao longo do viver deles. Isso representa a veste deles. Paulo também fez essa recomendação ao presbítero da igreja. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E a Timóteo, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse proceder é a vestidura, ou seja, é a parte que os outros veem, seu testemunho. Senhor, nos ajuda a abordar essas vestes no nosso dia a dia, que o nosso procedimento seja um procedimento que expresse a Ti. Queremos viver na Tua presença, Senhor, para também Te manifestar e poder estar prontos, Senhor, para Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, queridas e amadas ouvintes. Que as bênçãos do Senhor Jesus derrame sobre a vida de cada uma de vocês neste dia. Pai querido,
Pai amado, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para te louvar, para te agradecer, ó Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas todos os dias. Pai, hoje mais um dia de gratidão. Ó Pai, derrame o teu amor sobre aquele, Senhor, que necessita da tua bondade. Pai querido, aquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, ó Pai, vai de encontro a essas vidas. Senhor, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, se assim, ó Pai, for da tua vontade. Deus abençoe a tua igreja nessa terra. Senhor, abençoe os teus profetas, Senhor, nessa terra, que propaga o teu evangelho entre as nações. Ó Pai, abençoe também aqueles que recebem a tua palavra. Senhor, que essas pessoas possam, Senhor, crescer em ti a cada dia. Pai, que a fé dessas pessoas aumente mais a cada dia, Senhor. Senhor, nós sabemos que só no Senhor nós temos alegria, nós temos paz. Só no Senhor que nós temos esperança. Ó Pai, consola os corações aflitos. Ó Pai, tantas pessoas que neste momento, Senhor, estão tristes. Pai, estão chorando. Pai, que o Senhor possa vir consolá-lo a cada coração. Ó Pai, visite neste momento o centro, Senhor, de recuperação. Senhor Jesus, visitando a cada interno, Senhor. Senhor, mostrando essas pessoas que só o Senhor é capaz de restaurar essas vidas. Senhor, os hospitais. Pai, vai de encontro, Senhor, a cada vida que se encontra em um leito. Pai, restaurando a saúde de cada um. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos supre. Ó, o Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor é o médico dos médicos. Por isso nós devemos derramar o nosso amor a Ti. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos, Pai, amar a Ti a todo instante. Ó, que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Pai, obrigada pelo Teu cuidado. O Senhor é o sol da nossa justiça. Pai, o Senhor é o alimento que sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede. Deus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Por isso, só a Ti nós devemos render todo o nosso louvor a Ti, toda a nossa adoração, Pai, somente no Senhor. Deus, eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Porque tudo que há no mundo, o amor do Pai nele não está. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça.
E se o mundo vos odeia,